Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, gravação da teoria isomeria geométrica, que cai bastante no Enem e nos vestibulares. Deixa eu só justificar uma coisa rapidinha para você. Nesse curso aqui, mega revisão, a gente revisa um assunto, né, os assuntos um pouco mais rápido. A gente supõe que você já domine uma parte do assunto, ok? Lá no meu outro curso, Gabaritando Química no Enem e nos vestibulares, lá as aulas são um pouquinho mais detalhadas e lá tem exercícios resolvidos em vídeo para você. Então eu só estou justificando que essa revisão aqui ela é um pouquinho mais rápida, mas tem todos os detalhes que o Enem e os vestibulares cobram, tá? Pode ficar tranquilo. Gente, então vamos lá? Sem perder tempo? Ó, isomeria geométrica, mega revisão. Pessoal, só para dar uma lembradinha, na isomeria, a gente disse, né, para você que tem duas partes. A gente tem a isomeria plana e tem a isomeria espacial. A isomeria plana também é conhecida como isomeria constitucional, que a gente já tem um vídeo gravado sobre esse assunto. Isomeria espacial também é chamado de estereoisomeria. Isomeria plana, isomeria constitucional. Isomeria espacial, estereoisomeria. A isomeria plana é dividida em função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Já trabalhamos isso daí. A isomeria espacial, a estereoisomeria, ela é dividida em duas partes. Tem a isomeria geométrica ou cis-trans, que a gente vai trabalhar hoje, e tem a isomeria ótica, que a gente vai trabalhar depois de uma outra aula. Tá legal? Então, ó, a isomeria espacial, tem a geométrica e tem a ótica. Estereoisomeria, isomeria espacial. Hoje a gente trabalha isomeria geométrica. Numa outra aula, num outro vídeo, a gente vai trabalhar isomeria ótica. Então vamos lá, ó. Isomeria geométrica, se você preferir, pode dizer isomeria cis-trans. Meus queridos, a isomeria geométrica, ela pode aparecer tanto em compostos abertos, quanto em compostos cíclicos, fechados. Ok? Então, composto aberto pode apresentar isomeria geométrica, composto fechado também pode apresentar isomeria geométrica. A gente vai começar trabalhando a isomeria geométrica em compostos abertos, que é mais ou menos 85% das questões que caem em vestibulares, tá? Talvez até uns 90%. Beleza? Então, foco em mim aqui. Seguinte, para um composto aberto apresentar isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, primeira coisa, ele precisa ter uma ligação dupla entre carbonos, ok? Então, ó, se o composto for aberto, para ter isomeria geométrica, ele tem que ter pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Só que é o seguinte, isso não basta. Além de ter uma ligação dupla entre carbonos, pessoal, os dois carbonos da dupla têm que ter ligantes diferentes, tá? Dá uma olhadinha aqui. Ó, esse composto aqui, ele tem uma ligação dupla entre carbonos. Aqui, ó, esse carbono é da dupla, esse carbono é da dupla. Meus queridos, o carbono da esquerda tem como ligantes R1 e R2, tá vendo? O carbono da direita tem como ligantes o R3 e o R4. Meus queridos, se o R1 for diferente de R2 e o R3 for diferente de R4, esse composto aqui, ele vai apresentar isomeria geométrica, tá? Então, de novo, ó, se o composto for aberto, tiver uma ligação dupla entre carbonos e os dois carbonos da dupla tiverem ligantes diferentes, esse composto vai apresentar isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Tá legal? Não pode esquecer isso daí. Vamos fazer aqui dois exemplos para você entender como é facinho. Ó, esse composto aqui, ele é aberto, ó, tem 4 átomos de carbono, ele é aberto, tá vendo? Beleza? Acíclico, aberto. Ele tem uma ligação dupla entre os carbonos.
Tá vendo aqui, ó? Esse é um dos carbonos da dupla, esse aqui é o outro carbono da dupla. Pessoal, quais são os ligantes do carbono da esquerda? Dá uma olhada. O metil, né, o CH3 e um hidrogênio. Gente, o CH3 é diferente do hidrogênio. Portanto, o carbono da esquerda, ele tem dois ligantes diferentes. Agora, esquece o carbono da esquerda. Vamos olhar o carbono da direita. Quais são os ligantes do carbono da direita? Esse daqui, ó. Quais? Gente, o hidrogênio e o CH3, tá? Então, os dois carbonos da dupla têm ligantes diferentes. Então, esse composto aqui, sim, ele apresenta isomeria geométrica. Tá bom? Mais um exemplo. Ó, esse composto aqui, você sabe, né? Aqui tem um carbono. Deixa eu desenhar um C aqui para você lembrar que é o carbono. Aqui tem um carbono, tá? No vértice. Aqui também tem um carbono. Portanto, entre os dois carbonos, a gente tem uma ligação dupla. Quais são os ligantes do carbono da esquerda? Galera, CH3 e bromo, que são diferentes entre si. Agora vamos lá para o carbono da direita. Quais são os ligantes? CH3 e o hidrogênio, que são diferentes também entre si. Como os dois carbonos da dupla têm ligantes diferentes, esse composto aqui, ele também apresenta isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Tá legal? Olha, eu acho que vai ficar legal o vermelho nesse azul aqui, então deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, eu vou desenhar esse composto aqui, pessoal, ó. Esse composto aqui. Quer ver? Aí, ó. Tá aqui. É o propeno ou propileno. Queridos, esse composto é aberto e ele tem uma ligação dupla entre carbonos. Só que ele não apresenta isomeria geométrica. Por quê? Porque o carbono da esquerda, esse daqui, ele tem ligantes diferentes. Ótimo. Só que o carbono da direita, ele tem dois ligantes iguais. Gente, um carbono só não basta. Os dois carbonos da dupla têm que ter ligantes diferentes. Então, esse composto aqui, ó, ele não apresenta isomeria, né, geométrica. Esse daqui, da direita, e esses dois aqui, ó, eles apresentam. Mas esse desenho que eu fiz aqui não apresenta isomeria geométrica. Tá legal? Agora, vamos lembrar aqui que precisa acontecer para um composto fechado apresentar isomeria geométrica, ou cis-trans. Galera, facinho. Ó, pelo menos, dois carbonos do ciclo tem que ter ligantes diferentes. Ok? Então, pelo menos dois carbonos do ciclo, se o composto for fechado, tem que ter ligantes diferentes para ter a isomeria geométrica ou cis-trans. Vamos dar uma olhada no exemplo? Ó, quantos carbonos tem no ciclo, pessoal? Tem 3 carbonos. Joia? Ó, no ciclo tem 3 carbonos. Esse carbono aqui em cima, esse aqui, ele tem ligantes iguais. 2 hidrogênios. Hidrogênio igual a hidrogênio. Só que esse carbono aqui, ó, esse que eu estou mostrando para você, ele tem o hidrogênio e o cloro, 2 ligantes diferentes. E o outro carbono, esse daqui de baixo, tem como ligantes o cloro e o H, são diferentes. Então, o que aconteceu? Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui e esse carbono, os dois carbonos do ciclo têm ligantes diferentes. Se pelo menos, no mínimo, tá? 2 carbonos do ciclo tiverem ligantes diferentes, o composto vai apresentar isomeria ótica. Queridos, um carbono só com ligantes diferentes não basta, tá? Tem que ter, no mínimo, 2 carbonos com ligantes diferentes do ciclo para apresentar isomeria geométrica ou cis-trans. Tá certo? Agora, uma coisa que eu preciso falar para você. Quando um composto aberto ou fechado apresentar isomeria cis-trans, ele vai possuir 2 isômeros espaciais. Um deles eu vou chamar de isômero cis e o outro eu vou chamar de isômero trans. Facinho, pessoal. Isômero cis é quando ligantes iguais
ficarem do mesmo lado do plano. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Isômero cis. Isômero trans, quando ligantes iguais ficarem em lados transversos, opostos do plano. Ok? Então, você vai passar um plano no meio da dupla, ou, quando for fechado, vai passar um plano ligando os carbonos que têm ligantes diferentes. Se do mesmo lado do plano tiver ligantes iguais, é o isômero cis. Se do mesmo lado do plano tiver ligantes diferentes, é o isômero trans. Tranquilo? Então vamos mostrar exemplos. Ó, esse composto aberto aqui, dá uma olhada. Aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono, ó. Beleza? Pessoal, se eu passar uma linha, um plano, no meio da ligação dupla, olha só o que acontece. Ligantes iguais vão ficar do mesmo lado do plano. Então, esse aqui é o nosso isômero cis. Cis 1,2 dibromoeteno. Tá legal? Agora, olha o exemplo da direita. Quando eu passo o plano no meio da ligação dupla, os ligantes iguais vão ficar em lados transversos, em lados opostos. Então, aqui na direita, eu tenho o isômero trans. Tá bom? Então, você passa um plano no meio da dupla, quando o composto for aberto. Se do mesmo lado do plano você tiver ligantes iguais, é o isômero cis. Se os ligantes iguais ficarem em lados opostos, você vai ter o isômero trans. De boa, de boa? Agora, se o composto for fechado, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai passar um plano ligando, pessoal, os dois carbonos que têm ligantes diferentes. Legal? Você vai unir com um plano os dois carbonos do ciclo que têm ligantes diferentes. Aí é a mesma coisa. Se os ligantes iguais ficarem do mesmo lado, é o isômero cis. Beleza? Agora, se você passar o plano unindo os dois carbonos que têm ligantes diferentes do anel, né, do ciclo, e os ligantes iguais ficarem em lados opostos, aí você vai ter o isômero trans. É muito de boa, né? Se você não entendeu direito, volta o vídeo e assista de novo. Eu agora, gente, tenho duas coisas importantes para falar para você. Beleza? Eu vou desenhar um composto aqui em cima. O composto que eu vou desenhar é esse daqui, ó. Eu vou desenhar nessa parte branca aqui, galera, ó, porque vai ficar mais fácil para você enxergar, tá? Só que eu vou escrever, depois eu vou apagar. Ó, eu vou fazer a fórmula desse composto aqui, ó. Fórmula desse composto aqui. Certo? Ó, esse composto aqui. Daqui a pouquinho eu vou te falar o nome dele, tá? Ó, é esse composto aqui. Queridos, esse composto tem 4 átomos de carbono, prefixo but. Eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos, em. C dupla O, OH, é ácido carboxílico. Só que ele tem uma carboxila de cada lado. Tem 2 carboxilas. Então vai ser dióico. Gente, esse ácido aqui, ó, esse ácido é o ácido butenodióico. Tudo bem? Ácido butenodióico. Agora, se você perceber, ele é aberto e tem uma ligação dupla entre os carbonos. Tá vendo aqui? Pessoal, quais são os ligantes do carbono da esquerda? A carboxila e o hidrogênio, que são diferentes entre si. Agora eu vou lá para o carbono da direita. Esquece o carbono da esquerda e eu vou lá para o carbono da direita. Quais são os ligantes dele? A carboxila e o hidrogênio, que também são diferentes. Então esse composto é aberto, tem uma ligação dupla entre os carbonos e os 2 carbonos da dupla têm ligantes diferentes. Então esse composto aqui apresenta isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Se ele tem isomeria geométrica ou cis-trans, ele possui 2 isômeros espaciais. Um deles eu chamo de isômero cis e o outro eu chamo de isômero trans. Você entendeu? Eu vou apagar o que eu desenhei aqui
para ficar mais fácil para você enxergar, tá? Vou apagar isso aqui, vou dar uma limpada aqui, beleza? Então você viu que o ácido butenodioico, ele apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Agora, moçada, eu vou passar um plano ligando os dois carbonos da ligação dupla. Beleza? Beleza? Se os ligantes iguais ficarem do mesmo lado, vai ser o isômero cis. Então, esse composto que eu desenhei aqui é o isômero cis, tá? Se eu passar o plano, dá uma olhada, ó, eu vou passar o plano no meio da ligação dupla. Gente, os ligantes iguais, eles ficaram em lados transversos, em lados opostos. Então, esse daqui é o isômero trans. Tá legal? Só por curiosidade, não precisa decorar, não. O ácido cis-butenodioico, ele também é chamado de ácido maleico. Ácido maleico. E o ácido transbutenodioico é o ácido fumárico. Ácido fumárico. Meus queridos, eu vou te falar uma coisa aqui que pode te ajudar, de repente, a resolver algumas questões, tá? Presta atenção aqui, por favor. A gente vai aprender que se eu desidratar um ácido carboxílico, eu crio um anidrido de ácido. A gente vai aprender isso ainda. Olha só, no ácido maleico, no ácido cis, as carboxilas, elas ficam do mesmo lado do plano. Quando eu vou desidratar um álcool, ou desculpa, um ácido, quando eu vou desidratar um ácido, eu retiro água, gente, só das carboxilas. No ácido maleico, no cis, as carboxilas, elas estão do mesmo lado do plano, ok? Então, o ácido maleico, ele tem anidrido. Tem anidrido. Dá para tirar a água dele, certo? Porque as carboxilas estão do mesmo lado do plano. Agora, no ácido fumárico, né, no ácido transbutenodioico, as carboxilas estão em lados opostos, em lados transversos. Uma está longe da outra. Então, nesse caso aqui, não dá para desidratar, certo? Então, o ácido fumárico, ele não tem anidrido. Não tem anidrido, certo? Então, existe o anidrido maleico, mas não existe o anidrido fumárico. Tranquilo? Isso é uma coisa legal, né? Principalmente você que vai prestar medicina, tem que saber direitinho isso aí. Medicina, engenharia, o que mais? Essas carreiras mais concorridas, você tem que pegar todos os detalhes. Beleza? Agora, outra coisa importante que eu vou fazer para você. Gente, isso daqui tem na aula de exercícios, né, da mega revisão de química orgânica, ok? Só que aqui a gente está detalhando para você aprender direitinho. Eu quero que você acerte pelo menos 13 das 15 questões que caem no Enem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou passar um plano no meio da ligação dupla. Os ligantes iguais ficaram do mesmo lado, então eu tenho o isômero o isômero cis. Agora, na direita, se eu passar o plano, os ligantes iguais vão ficar em lados opostos, em lados transversos. Então, aqui eu tenho o isômero trans. Beleza? Então, a esquerda é o isômero cis, a direita é o isômero trans. Gente, olha só o que eu preciso falar para vocês. Isso daqui é muito importante. O Enem ama. Ó, eu vou descobrir a polaridade do cis e a polaridade do trans. Galera, o cloro é o elemento mais eletronegativo, né, que tem nessa substância. Então, essa ligação aqui ela é muito polar, ok? Eu vou ter um vetorzinho apontando para o cloro, um vetorzinho apontando para o cloro. Aqui é a mesma coisa, ó. Vetor apontando para o cloro, vetor apontando para o cloro. Olha só o que aconteceu. No trans, a gente tem dois vetores na mesma direção, só que os sentidos são opostos. Então, se eu somar esses vetores aí, chamado momento dipolo, vai dar uma resultante igual a zero. Um vetor vai anular o outro. Portanto, o trans é uma molécula apolar, tá? A soma de vetores é igual a zero. Já no cis, se eu somar esses dois vetores,
vai dar uma resultante diferente de zero. No cis, a soma dos vetores é diferente de zero. Então, o cis é uma molécula polar. Vamos dar uma lembradinha? Quando a molécula é apolar, a interação entre as moléculas é do tipo dipolo induzido. Quando a gente tem uma molécula polar e não tem H ligado em FON, a gente tem o dipolo permanente como interação intermolecular. Queridos, o dipolo permanente ele é mais forte que o dipolo induzido. Então, as moléculas do cis, elas estão grudadas umas às outras com uma força maior. Para eu separar essa molécula, eu preciso dar mais energia do que no trans. Então, o que eu preciso saber? Que o ponto de ebulição do cis, pessoal, ele é maior que o ponto de ebulição do trans. Tá? De boa, de boa? Certo? Então, o ponto de ebulição, tá? Do cis é maior que o ponto de ebulição do trans, porque as interações de dipolo permanente no cis são mais intensas que a dipolo induzido, né? Forças de London, lá na molécula polar do trans. Tá legal? Só uma curiosidade, é só uma citação. Ó, o ponto de ebulição do cis é maior que o ponto de ebulição do trans, ok? Só que o ponto de fusão do trans vai ser maior que no cis. Sabe por quê? Porque no estado sólido, as moléculas do trans, como ela é mais simétrica, ela fica mais empacotada no estado sólido. Aí, a fusão vai precisar de mais energia. Tá? Só que o que cai no Enem nos vestibulares é o ponto de ebulição. Então eu queria que você guardasse para mim. O ponto de ebulição do cis, ele é maior que o ponto de ebulição do trans, porque as interações entre as moléculas do cis são mais intensas. Galera, isomeria geométrica cai bastante no vestibular no Enem, você tem que dominar. Um abraço, até o próximo.